Irmãos, eu quero saudar a santa e amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, hoje me foi dado a honra, o privilégio e o prazer de pregar sobre a igreja que em comunidade serve à comunidade. Nós estamos falando esses últimos dias, por conta do aniversário de 60 anos da igreja, nós estamos falando sobre a igreja que serve. E aí, irmãos, quem acompanha um culto em Betânia vê o retrato da igreja de Jesus Cristo no meio da terra. Porque nós somos, e eu falo isso com muita tranquilidade, com muita paz no coração, mas com muita convicção, uma igreja que tem priorizado servir. Eu tive, em uma das minhas viagens que eu fiz a Cuba, eu tive uma experiência muito interessante, irmãos, que eu fui lá fazer uma visita e aproveitei, sempre que eu vou em outro país, em outro lugar, eu procuro conhecer as igrejas. Eu estive em Cuba, eu queria conhecer uma igreja. E tive a oportunidade de visitar uma igreja lá. E um dos pastores, ele deu um testemunho para mim que eu achei muito interessante e que eu quero compartilhar com você quando eu falo sobre a igreja que serve. Ele disse para mim o seguinte: pastor Jemuel, o nosso líder, naquela época era Fidel Castro, que era o líder, ainda estava vivo ainda, ele teve uma conversa com um presidente brasileiro. Um presidente do Brasil conversou com o presidente Fidel Castro. E esse presidente brasileiro disse para Fidel Castro: lá no Brasil, nós temos uma organização que são as igrejas evangélicas. Ele falou exclusivamente das igrejas evangélicas. E ele disse que as igrejas evangélicas, elas tinham o bom costume de, usando seus próprios recursos, ajudar a sociedade, através de ações sociais. Ele ainda fez uma referência interessante, que ele disse que quando acontecia algum tipo de tragédia ligada ao clima ou alguma outra coisa, as igrejas evangélicas eram as primeiras a se mobilizar e estar presente ali, ajudando as pessoas, trazendo alimento, trazendo agasalho, trazendo roupa. E aí aquele presidente brasileiro falou para Fidel: Fidel, aqui você persegue as igrejas e os pastores, você está indo na contramão da história. E aí aquele pastor disse para mim assim: pastor Jemuel, a partir daquela conversa, a gente começou a desfrutar de um pouco mais de liberdade. Você não sabe, meu irmão, minha irmã, aonde o teu serviço vai chegar como testemunho e quantas vidas serão abençoadas através do meu e do seu exemplo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A igreja que serve. A igreja no Brasil, e eu poderia me deter na igreja Betânia ou na igreja Batista, mas, irmãos, quem conhece o corpo de Cristo na igreja, sabe que é da igreja de Cristo, a igreja genuína, verdadeira, convertida, ajudar. Quando o irmão Newton falou sobre solidariedade, a gente vê isso no meio do corpo da igreja. Agora, eu quero, e o Senhor me incomodou muito a compartilhar aqui uma palavra. O trabalho social que a gente vê a igreja exercer e executar, ela muitas vezes, e isso não é uma característica de Betânia, é uma característica geral das igrejas, ela é executada no seu exercício, na sua ação, por poucos. Poucos fazem isso. Eu vi aqui a irmã falando sobre a Casa Viva, o trabalho que é feito, e a gente ouve e fica empolgado, mas quantos de nós realmente estamos envolvidos na ação, na execução, no trabalho? Muitas vezes, irmãos, a gente contribui com o dinheiro. E é bom contribuir com o dinheiro. Até porque, Nilton, o dinheiro do crente não lhe pertence. A gente ouve muito falar sobre dízimo e sabe que dízimo é 10%, né? Na sua essência, na etimologia da palavra, é 10% daquilo que a gente recebe. Mas eu quero que você reflita quantos por cento do seu rendimento é seu e quantos por cento é de Deus. A verdade é que 100% é de Deus. Ele é que abre mão de 90% para você investir diretamente na obra do Senhor. Mas tudo que eu e você temos
necessariamente pertence a Deus. Portanto, quando eu coloco a mão no bolso para apadrinhar 40 adolescentes, né, e que está faltando abençoadores, eu estou usando o dinheiro de Deus, os recursos de Deus, da forma como Deus quer que eu use. Mas sabe, irmãos, vou falar uma coisa sincera. Parece difícil a gente botar a mão no bolso para ajudar a obra social da igreja. Mas dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer, isso é apenas uma parte. Quando eu falo de uma igreja que serve, existem muitas outras instituições, inclusive instituições religiosas, que também têm serviços sociais, que trabalham, que fazem investimentos filantrópicos para ajudar outras pessoas. Mas eu quero hoje, Deus colocou no meu coração uma palavra de um tipo de serviço que só a igreja pode prestar para a sociedade. E é exatamente esse serviço que vai fazer com que a nossa sociedade passe por uma transformação. Porque todas as vezes que a igreja exerceu esse serviço, a sociedade foi transformada. Qual é o serviço, pastor, que só a igreja pode executar? Que ninguém mais pode executar, que o governo federal, estadual, municipal ou qualquer instituição privada não está apta, qualificada, designada para executar. Pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Você que está olhando para mim aqui, talvez você esteja lá atrás, talvez você esteja aqui na frente, como nosso irmão, primeiro lugar, né? Independente da posição que você está aqui, eu quero dizer para você que você é um pregador da palavra de Deus. Deus te colocou na terra, te investiu e te qualificou para que você seja um pregador e uma pregadora da palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu estou tão feliz porque 30 pessoas, né, Niltinho? 30 pessoas. Mas eu confesso para vocês que eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito porque acho que a gente errou, não. Eu acho que a gente fez tudo o que podia fazer. Eu só acho que a gente pode fazer um pouco mais. Eu acho que a gente pode alcançar 300 pessoas ano que vem. Você já imaginou 300 pessoas sendo batizadas? Não vai caber naquela piscina, Romão. Não cabe. Mas será que nós podemos ousar sonhar? É claro que podemos. Porque a igreja em comunidade, que serve no meio da comunidade, pode alcançar as diversas comunidades onde nós estamos inseridos e ali alcançar vidas para o Senhor. Quando eu estou falando isso, eu estou falando para você, meu irmão. Você vai dizer, pastor, eu não tenho a mesma oratória, a mesma capacidade que o Romão, que o Amorim, que o Niltinho e tantos outros grandes pregadores que nós temos nessa igreja. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus te chamou para que no meio da terra, no meio da sociedade, no meio das comunidades, você e eu sejamos pregadores deste evangelho. Este é o único serviço que o presidente da República não consegue fazer, a não ser que ele aceite Jesus. Esse é o único serviço que o governador não pode fazer. Esse é o único serviço que o prefeito não pode fazer. E sabe por quê que pessoas investidas de autoridade, de poder e de recurso financeiro não estão aptos a fazer? Porque antes de pregar tem que vivenciar a experiência do Evangelho na própria vida. E eu quero perguntar aqui, quem conhece a Jesus e entregou a vida para Ele, diga amém. Amém. Glória a Deus. Se você disse amém, você já está preparado para falar de Jesus aos perdidos. Existem algumas formas de se pregar a respeito de Jesus, a falar a respeito de Jesus, de executar esse serviço. A primeira forma é falando de Jesus. Como ouvirão daqueles de quem não ouviram, como crerão naquele de quem não ouviram falar? É absolutamente necessário que a gente fale de Jesus. Aí eu quero refletir com você, nós dois aqui. Estamos acabando o ano de 2025, né, Amorim? Já estamos em novembro, o ano já acabou. E aí eu quero perguntar para você, para quantas pessoas você em 2025 falou a respeito de Jesus? Eu tenho na minha família um exemplo que eu queria compartilhar com você. Não é só esse exemplo não, né? Eu sou criado no Evangelho, sou filho de crente, neto de crente,
e fui tradicionalmente criado pregando o Evangelho, sendo ensinado a pregar o Evangelho. Sou pastor há 24 anos, então eu prego o Evangelho. Mas tem uma pessoa na minha família que é minha mãe. Minha mãe é uma pregadora do Evangelho. Ela é missionária, sabe, Romão? E ela tem um negócio. Se ela pegar um ônibus e ela sentar no ônibus, e um desavisado qualquer, sabe, Manga, sentar do lado dela, ela vai começar a conversar com aquela pessoa. Ah, mas não tem jeito. Hoje, né, ela sempre foi uma pessoa simpática, mas hoje ela é uma velhinha simpática. E aí as pessoas gostam de conversar com ela. E ela vai entrar em qualquer assunto que a pessoa chamar, mas ela vai aos pouquinhos, convergindo e mudando, indo devagarzinho, até que ela chega na cruz. E ela é tão descarada, Nilson, que ela termina aquele papo, aquela conversa, perguntando: você já entregou a sua vida para Jesus? Oh, aleluia! Gente, eu quando estou sentado do lado dela e vejo essas coisas acontecer numa recepção de consultório. Ah, meu irmão, se tu for no mesmo horário que ela, você vai ouvir falar de Jesus. Esses dias ela pegou um Uber. E você já imaginou, né? Ela pegou o Uber. E era um trajeto de 30 minutos, mais ou menos. E ela começou a conversar com o motorista. Meu irmão, ela começou a falar do motorista. O Espírito Santo de Deus começou a agir dentro daquele veículo. E à medida que ela ia falando, o Espírito de Deus ia tocando no coração daquele motorista. Daqui a pouco ele estava chorando. Em 30 minutos, só para resumir, porque eu não tenho muito tempo. Aquele motorista, quando chegou no destino, ela fez a pergunta final: você quer entregar sua vida para Jesus? Ele disse: quero. Ela disse: posso orar por você? Ele disse: pode. E ela orou por ele, aquele homem voltou para casa, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Alemão, louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto para você, por que isso não tem acontecido na minha vida e na sua vida? Por que isso não tem acontecido também com você? Estamos muito ocupados, estamos muito assoberbados, muito envolvidos com diversas coisas, mas cumprimos o nosso papel porque a gente doa agasalho quando precisa doar, doa o dinheiro quando precisa doar, faz o que tem que ser feito do nosso ponto de vista para que as nossas consciências de alguma forma fiquem aplacadas. Mas hoje eu venho aqui te dizer que o Senhor Deus manda dizer para você: assim diz o Senhor, eu quero mais do que isso. Eu te chamei, te escolhi, te separei para que através de você dezenas, centenas, milhares, milhões ou quem sabe bilhões sejam impactados pelo poder de Deus. Eu e você precisamos falar de Jesus. Pastor, em que tipo de comunidade eu preciso falar de Jesus? Na comunidade onde Deus te inseriu, onde Romão não consegue ir, onde Amorim não consegue ir, onde eu não consigo ir. Na comunidade onde Deus te colocou, porque você não está ali por acaso, porque eu e você não somos obra do acaso. Você mora onde Deus te colocou e teus vizinhos precisam de Jesus. Você vive numa família onde Deus te colocou, porque aquela família precisa de Jesus. Você trabalha onde você trabalha, porque ali Deus te colocou, porque ali precisa de Jesus. Eu trabalhei muitos anos embarcado em plataforma de petróleo da Petrobras, eu sou aposentado da Petrobras. E um dia eu estava trabalhando no turno da noite, envolvido com as minhas atividades, recebi uma ordem, uma determinação. Disseram assim: o chefe da plataforma mandou você subir, que ele quer falar com você agora. Falei: caramba, deve ser alguma coisa muito urgente. Vou parar o que eu estou fazendo, né? O chefe está mandando, e é o chefe, naquela comunidade, ele é o chefe supremo. Vou subir. Quem trabalhou em plataforma aí sabe que os alojamentos ficam no último andar. E aí eu subi. Cheguei lá, estava ele com um grupo grande de pessoas. Eu falei: chefe, o que você está precisando que eu possa ajudar? Ele falou: Gemuel, eu chamei você para fazer a única coisa que só você pode fazer. O quê? Ore por nós, porque nós estamos precisando de oração. Eu falei: opa!
Essa semana eu e Glaucia fomos fazer um trabalho junto a uma empresa, né? Eu tenho uma empresa, presto serviço para outras empresas, e eu fui dar uma palestra nessa empresa lá em Pindamonhangaba. A Morinha até ligou para mim, né? Estava lá em Pindamonhangaba. E aí o CEO dessa empresa, antes de começar o evento, falou assim, olha, fale de tudo que você quer falar, mas antes fale a respeito de Deus. Eu falei, meu pai é tudo que eu queria. Fale a respeito de Deus. Você sabe por que as pessoas estão fazendo isso? Sabe por que os peixes estão pulando dentro do barco? Porque as pessoas estão necessitadas e desesperadas de uma igreja autêntica, de um crente autêntico, que possa falar a respeito do Senhor e manifestar a sua glória, o seu poder, o seu amor e a sua misericórdia. A segunda forma de falar a respeito do Senhor, da sua palavra, é vivendo. A primeira forma é falando. É efetivo, é valoroso, é importante. A boca do crente não pode deixar de professar esta fé. Eu tenho que necessariamente ser atalaia no meio de um mundo que precisa de gente que pregue essa palavra. Paulo diz para Timóteo, em tempo ou fora de tempo, pregue a palavra, aleluias. Pregue a palavra. Mas uma das formas que também é extremamente efetiva, e eu ouso dizer que é aquela mais poderosa, é viver a palavra. Para que através da vivência dessa palavra, as pessoas comecem a olhar para mim e digam, o que essa pessoa tem de diferente? O que essa pessoa tem de diferente? Vou contar rapidamente uma história para vocês. É engraçado que a gente prepara a pregação e o Senhor vai nos dando o insumo, né? Eu venho de uma família de crentes, como eu falei, né? Neto, bisneto de crente. Meu bisavô trabalhava em obra. E um dia, na obra, ele estava do lado com um companheiro trabalhando, o companheiro dele pegou o martelo e foi dar uma martelada no prego. Só que ele errou o prego e acertou o dedo. Deu uma martelada no dedo. Pá! Pergunto para você que é crente, cheio do Espírito Santo, quando você leva uma martelada no dedo, o que você fala? Preste atenção para você não esquecer. Olha o que um crente falou. Sabe o que ele falou? Sabe o que aquele crente... Ele não sabia que ele era crente, nem tinha intimidade. Ele falou assim, glória a Deus, aleluia! Parecia Romão. Romão, quando leva uma martelada no dedo, ele grita, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu bisavô ouviu aquilo. E aquela palavra entrou pelo ouvido dele e ficou ecoando no ouvido dele. Quando ele chegou em casa, ele chamava minha bisavó de filhinha. Lembra como toda mulher era filhinha? Lembra? Filhinha, você não sabe o que aconteceu aqui? Aliás, lá no meu trabalho. O que aconteceu? Aí ele falou assim, o cara do meu lado levou uma martelada, em vez de falar um palavrão, gritou, glória a Deus, aleluia. Aí minha avó falou assim, chama ele para vir fazer uma visita aqui em casa, para a gente conhecer essa pessoa. Irmãos, para resumir, porque o tempo não dá para contar a história, ele foi visitar minha família, levou um pastor cheio do Espírito Santo. Eu vou até falar o nome, talvez alguém conheça aí da história da igreja. Paulo Leivas Macalão. Conheceu? Então, Paulo Leivas Macalão. E ali Deus usou aquele homem, e naquela casa onde minha bisavó e meu bisavô moravam, hoje é uma grande igreja. Por que mesmo, hein? Como é que começou essa história? É que um crente abriu a boca e, através do seu testemunho, manifestou a sua fé. Eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluias, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queridos, você pode pregar através da palavra, você pode pregar através do testemunho. Mas é absolutamente necessário que a minha palavra e que o meu testemunho aponte para Cristo. Para que no meio da empresa que eu trabalho,
para que no meio da escola onde eu leciono, eu sou aluno, para que no meio da comunidade onde eu resido, para que em todos os lugares onde eu entre e saia, as pessoas percebam, tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa. Isso incomoda tanto que alguém vai chegar para você e vai perguntar, vem cá, o que você tem? O que é tão diferente em você? Por que você age desse jeito? E aí está tudo preparado para você. Agora que manifestou Cristo pela sua vivência, pelo seu testemunho, você comece a fazer também pela sua palavra. Fale a respeito de Jesus, viva este evangelho. Não perca a oportunidade de ser crente. Não perca a oportunidade de ser crente. Nada no mundo compensa mais do que ser crente e vivenciar o poder do Espírito Santo na vida. Irmãos, para pregar o Evangelho, a pastora Camila Barros, ela tem um sermão que eu gosto muito, que ela diz o seguinte, o primeiro impacto do Evangelho na vida das pessoas, geralmente é através da manifestação do poder de Deus. As pessoas são atraídas pelo poder de Deus. Seja por uma experiência, sobrenatural, ou seja por uma experiência sobrenatural tangível. É a pessoa que fica curada, é a pessoa que é liberta das drogas, é a pessoa que é liberta do álcool, é a pessoa que é liberta dos demônios. Mas é a manifestação sobrenatural e poderosa da vida do crente, através do crente na vida do pecador. Isso me faz lembrar Pedro e João no templo, na porta do templo, que ele olha para o doente, para o enfermo e diz, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Eu quero falar rapidamente sobre o levantar e andar. Deus não chamou você e eu para sermos crentes teóricos, que, como Jó dizia, eu te conhecia de ouvir falar, agora te veem os meus olhos. Deus quer que eu e você vivenciemos as experiências miraculosas, poderosas e sobrenaturais do poder de Deus se manifestando através das nossas vidas. E aí, meu irmão, tem um grande problema nessa história. Primeiro, todas as vezes que eu oro por alguém, e todas as vezes que você vier a orar por alguém, você vai orar em nome de Jesus. Porque Gemoel Oliveira, que sou eu, muito prazer, se você não conhecia, mas esse nome, apesar de ser muito bonito, não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum. Que poder tem? Em nome de Gemoel! Em nome de Gemoel nada vai acontecer. Mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O poder de Deus se manifesta através de você. Você só precisa fazer duas coisas. Você precisa orar e precisa orar em nome de Jesus. Orar e orar em nome de Jesus. As pessoas estão carentes e necessitadas. E você não precisa, se puder vá, mas não precisa necessariamente ir a um hospital, a um presídio ou qualquer outro tipo de organização. Comece na comunidade onde Deus te colocou, porque ali Ele quer te usar como referência para falar a respeito dEle e manifestar o poder dEle. Sabe, irmãos, o poder de Deus está disponível para a vida do crente. E nós necessariamente devemos buscar esse poder. Eu quero que o poder de Deus se manifeste através da minha vida. Mas isso não é motivo de orgulho nem de vaidade. Porque necessariamente o poder não é meu, o poder é de Deus. O poder é de Deus. Para que eu e você possamos ser eficazes no uso e nos resultados advindos do poder de Deus, é necessário vivermos uma vida coerente com a vontade de Deus. Sabe, irmãos, tem coisa na minha vida que eu percebo que o Espírito Santo me alerta que eu preciso mudar. Eu tenho certeza que você também passa por essa experiência. Quando a gente participa da ceia, a gente recita junto com quem dirige a ceia aquele texto que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todas as vezes, eu tenho 61 anos de idade, desde 15 eu participo de ceia, então já participei de milhares de ceias. Todas as vezes que eu participo da ceia, eu faço uma reflexão. E todas as vezes que eu faço reflexão, eu descubro que alguma coisa precisa ser mudada.
Porque o Espírito Santo ele vai nos aperfeiçoando. E a gente poderia dizer até que ele vai arrochando um pouco mais. Vai arrochando um pouco mais. Vai arrochando um pouco mais. Mas toda esse processo é porque Deus quer que nós nos tornemos seres humanos melhores e, consequentemente, mais felizes. Porque todas as vezes que eu optei por fazer a vontade de Deus na minha vida, eu me tornei uma pessoa mais feliz. E tem coisas, irmãos, que o Espírito Santo me aponta e eu não sou capaz de mudar. Eu digo, Senhor, eu já compreendi que eu preciso mudar, mas eu não tenho força para mudar isso. Tenha misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Vem trabalhar na minha vida, ó Espírito de Deus. Quebra-me e faze-me de novo. E aí o Espírito Santo me ajuda. O processo começa. E aquela transformação vai acontecendo até que eu consiga atingir a estatura de varão perfeito em relação àquela situação. Mas tem coisas, sabe, que é possível ser feito imediatamente. Eu tenho força para fazer. Eu tenho força para fazer. O Espírito Santo pode falar para você hoje, meu irmão, pare de falar palavrão, porque crente não fala palavrão. É para parar. O Espírito Santo pode estar falando para você, meu irmão, minha irmã, tomar cuidado com a roupa que você veste. Porque a roupa que você veste talvez não esteja espelhando a manifestação, a glória e o amor e o poder de Deus. Pastor, roupa tem a ver? Meu irmão, é você e o teu Deus. Se o Espírito Santo falou, faça. Tem coisa que a gente vê na televisão que não é para ver. Não é para ver. Cada um aqui tem uma experiência individual, portanto, as minhas experiências individuais não necessariamente são as suas experiências individuais. Aquilo que Deus pediu para mim não necessariamente pediu para você. Mas é absolutamente necessário que aquilo que eu e você fomos confrontados pelo Espírito Santo de Deus, a gente tome como posse, começar a fazer, começar a praticar, viver uma vida de santidade. Essa palavra também em desuso, parece até meia esquecida, mas Deus nos chamou para vivermos uma vida de santidade. E isso começa com uma decisão. Senhor, eu quero a partir de hoje viver uma vida de santidade. Qual é a consequência de viver uma vida de santidade? É porque você vai começar a ver, manifestar na sua existência, a manifestação do poder de Deus. Você vai ver que através da sua existência, através da sua oração, através do seu cântico, através do seu ensino da palavra, através da sua vivência, o poder de Deus vai se manifestar. É melhor viver uma vida de santidade. Deus nos chama para vivermos uma vida de santidade. Ser uma igreja que serve no meio da comunidade é ser uma igreja santa e irrepreensível. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero agradecer muito ao Senhor pela oportunidade de poder compartilhar com você essa palavra. E a essência dela é que o único serviço de todos os outros serviços que a igreja presta, e que são extremamente importantes, mas de todos os serviços, o único serviço que só a igreja pode prestar é pregar esta palavra. Saia daqui hoje. Amém. Saia daqui hoje com a decisão de que do jeito que você é, da forma como Deus te fez, você e eu somos pregadores do Evangelho. Vou fazer uma oração e o ministério de louvor vai louvar o Senhor. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Eu creio no poder de Deus. Aquilo que está impedindo você de ser o que Deus quer que você seja, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Deus, soberano Senhor desta igreja, Tu, Senhor, conhece cada pessoa que está aqui.
desde aquele que senta na primeira fila até aquele que está lá na última fila. Tu conhece. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja criança, tu conheces. Levanta, Senhor, com autoridade e com poder, como foi o teu propósito desde sempre, no meio da comunidade onde habita. Senhor, aquele que se sente reprimido, acanhado, aquele que se sente amarrado porque entrou por caminhos que de repente não são os melhores caminhos, em nome de Jesus, caia por terra agora todo empecilho. Senhor, o inimigo tem se levantado com fúria na vida de alguns que estão aqui, mas em nome de Jesus nós repreendemos todo o poder das trevas, toda autoridade maligna, caia, saia em retirada, em nome de Jesus. Que eu, Senhor, que nós, Senhor, que todos que estamos daqui, saiamos com um compromisso, porque ano que vem, Senhor, quem sabe, ao invés de 30, sejam 300. E nós vamos te glorificar, porque não é Romão que vai trazer, não é Amorim que vai trazer, não é Niltinho que vai trazer, é a igreja do Senhor Jesus, pregando uma palavra de autoridade e de poder, através da boca e através da vivência. E por causa disso, dezenas, centenas, milhares, quem sabe milhões, serão alcançados pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.